Você tem pouco ou nenhum tempo de descanso durante o seu dia? Você não gosta do seu trabalho? Você tem problemas de insônia? Você é muito sensível, se fere com facilidade? Você está sempre preocupado por algo e não consegue relaxar? Então, esse programa é para você. Seu programa Detox Emocional está iniciando. Bem-vindos ao seu programa Detox Emocional, o programa que ajuda você a eliminar as emoções tóxicas que sabotam a sua felicidade. No programa de hoje iremos falar sobre o estresse. Dados da ICMA indicam que no Brasil, 70% dos adultos economicamente ativos sofrem hoje de estresse. E mostram que os brasileiros ocupam o segundo lugar nesse ranking pouco atraente dos mais estressados do mundo, perdendo apenas para os japoneses. Dados muito impactantes, não é? O quadro tem consequências graves. Estudos científicos indicam que o nível de estresse e o estilo de vida da pessoa determinam 60% das doenças que ela pode vir a desenvolver. Mas o que é o estresse? De onde se originou esse termo? O termo foi tomado da engenharia pelo Dr. Hans Selye. Ele considerava o estresse como uma resposta não específica do organismo a toda demanda possível. A palavra estresse, na física, designa uma força agindo sobre um objeto que, quando ultrapassa certa medida, conduz à deformação ou até mesmo à destruição do objeto ou sistema. Levando esse termo para o campo da vida emocional, significa que certos estímulos ou demandas geram no ser humano um efeito ou uma resposta. Então temos três componentes no estresse: estímulo, a pessoa e a resposta da pessoa. Ao longo da vida recebemos na área espiritual, na área mental e também na área física constantes estímulos do mundo externo e também do mundo interno que atuam sobre nós, que produzem uma série de reações. Essas demandas ou estímulos podem ser de qualquer tipo e nós vamos chamá-los de fatores estressantes. Por exemplo, quando recebemos uma notícia ruim, isso é um estímulo. Reagimos diante disso com angústia, medo, etc., que são respostas ao estímulo que recebemos. As respostas perante os estímulos dependem do valor que o estímulo tenha para cada um de nós. Por exemplo, se uma carta chega com más notícias de um familiar a quem amamos, a resposta será de acordo com o nível de relacionamento que tivemos com essa pessoa. Mas se a carta é de alguém que não tem um vínculo afetivo, a resposta irá ser totalmente diferente. Faz sentido para você? Estes fatores estressantes podem ser de vários tipos: espirituais, físicos, psíquicos, familiares, profissionais. Na realidade, qualquer estímulo que venha do mundo externo ou do nosso próprio mundo interno gerará uma resposta em nós. Nesse programa iremos abordar os principais fatores estressantes. Você está pronto? Então vamos lá! Primeiro tipo de fatores estressantes, os fatores a nível espiritual. Jesus falou de alguns dos fatores estressantes a nível espiritual na parábola do semeador. Ele falou sobre um tipo de pessoa e da semente com a qual ela se assemelha, a que cai entre os espinhos. Ele diz em Marcos 4,19, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Esta passagem é muito interessante. Analisemos os fatores espirituais estressantes nesta passagem. Primeiro, os cuidados deste mundo. A palavra cuidado no grego significa preocupação, ansiedade. Isso nos mostra
um tipo de pessoa que constantemente está pensando no que irá acontecer com sua família ou com suas finanças. E este pensar demasiado o leva a estressar-se, se esquecendo da presença protetora de Deus. Segundo, o engano das riquezas. A palavra engano no grego significa enganar, seduzir. E nos fala daquilo que dá uma falsa impressão. O engano das riquezas consiste em levar o indivíduo a crer que tudo se pode fazer e ser com ele. Mesmo dessa maneira, se gera um estresse pelo ativismo no qual ele vem a cair. Terceiro, as cobiças por outras coisas. A palavra cobiça significa um intenso desejo, fixar a paixão sobre algo. É a busca do prazer que faz com que o homem se estresse e se afaste de Deus. Diante do que temos analisado, podemos perguntar se, juntamente com a influência que o mundo e o sistema de valores exerce sobre nós, não nasce essa necessidade desmedida e ambiciosa de ter e de ser a nível social. Faz sentido para você? Vamos ver agora o segundo tipo de fatores estressantes, os fatores a nível psicológico. Entre os fatores estressantes a nível psicológico, podemos mencionar medos, enfermidades, morte, pesadelos, conflitos internos, etc. Entre os fatores mais frequentes nos países industrializados, poderíamos enumerar o estresse laboral, o mal-estar produzido pelas atividades laborais que a pessoa realiza, já que na maioria dos casos ela não trabalha de acordo com aquilo que ama fazer, mas sim com o trabalho que consegue para tentar cobrir seu orçamento mensal. Terceiro tipo de fatores estressantes, os fatores a nível social. Dentro deste ponto podemos nomear o aumento da população, a migração, a tecnologia. Inclusive na atualidade se usa o termo tecnoestresse, associado à doença da conectividade. A mesma tecnologia que facilita a nossa vida a cada dia também pode nos roubar alguns anos. Existem outros tipos de fatores estressantes, como aqueles que provêm da natureza, tais como a pressão atmosférica, a umidade, os ruídos, o calor. Há também estímulos químicos, como os gases, vapores, o oxigênio, odores, e estímulos bioquímicos, a fome, a sede, deficiências na alimentação, etc. As respostas aos estímulos estressantes são de ordem fisiológica, atuando conjuntamente sobre o emocional e o espiritual. Embora em pequenas doses o estresse seja benéfico para nós e nos impulsione para a ação e realização de objetivos, seus efeitos são preocupantes. Evitar o estresse a qualquer custo, além de ser impossível, seria, portanto, indesejável. Por outro lado, quem vive de modo excessivamente pacato sofre com o estresse causado pelo tédio e a monotonia. Podemos comparar o estresse com as cordas de um violino. Este precisa estar bem ajustado para emitir um som harmônico. Se as cordas estiverem muito frouxas, isso seria impossível. Igualmente, seria impossível se as cordas estiverem muito tensas. A vida do ser humano deve possuir uma tensão adequada que lhe permita viver de maneira harmônica. Quando isso não é assim, as dificuldades são maiores. O Dr. Selle, o investigador principal deste desequilíbrio chamado estresse, o classificou em dois tipos, o ruim e o bom. O bom o chamou de eustresse, fazendo referência à tensão básica que todos nós necessitamos. Ao ruim o chamou de distress, se referindo à tensão excessiva, e dentro disso é importante salientarmos algo. Os estímulos estressantes não são apenas as más notícias, os conflitos.
também são fatores estressantes as boas notícias. Como, por exemplo, uma notícia muito esperada por nós que ao recebê-la gera uma resposta agradável e uma forte emoção a qual não estamos habituados. Deste modo, uma notícia agradável ou uma notícia ruim irá produzir uma resposta em nós. O Dr. Hans Selye elaborou o que ele denominou como a Síndrome Geral de Adaptação, que são aquelas modificações que o organismo gera para poder adaptar-se a diferentes circunstâncias. Esta capacidade adaptativa difere de pessoa em pessoa e é muito mais forte a adaptação quando existem elementos ou componentes espirituais do indivíduo. É chamada de síndrome porque um conjunto de sinais e também de sintomas, e de adaptação porque há uma modificação no organismo que atua diante os fatores estressantes. Esta síndrome tem 3 fases. A primeira, a reação do alarme. A segunda, a adaptação. E a terceira, o esgotamento. Geralmente, as pessoas recebem constantes estímulos estressantes em que o corpo busca ir adaptando-se ao haver superado todos estes inconvenientes. Passado um breve lapso de tempo, quando já se tenha passado a tormenta e os fatores estressantes não estão mais presentes, então entram em um estado de esgotamento, sem saber por que isso lhes acontece. O corpo se permite expressar o cansaço não em meio da tormenta, mas sim quando ela já passou. Faz sentido para você? Você já se sentiu dessa maneira? Vamos então falar sobre os sintomas da estrutura da personalidade estressada. Primeiro sintoma, a competitividade. São pessoas que não podem viver sem competir. O fato de triunfar está sempre presente na vida dessas pessoas. Competem em seu trabalho, competem com sua família, com seus amigos. Toda e qualquer situação é um motivo de competição. Aceleração é algo que frequentemente se vê nesse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoas, geralmente, elas vivem aceleradas ou contra o relógio. Se enxerga nelas uma sensação de urgência para realizar todas as coisas. E é como se a ansiedade os invadisse e tivessem que realizar tudo rapidamente. São pessoas que querem tudo já, para agora, que não querem esperar um minuto sequer. A ambição. Existe um nível de ambição permissivo que nos motiva a alcançar nossos sonhos. Mas quando a ambição é sem limites, quando extrapola, leva a pessoa aos outros 2 pontos que mencionamos antes deste: competitividade e aceleração. E se manifesta como ambição de ter bens materiais, conforto, busca por alcançar um status, o desejo intenso de alcançar certas coisas que privilegiem a nível familiar e social. Isso leva a pessoa a ambicionar cada vez mais. Preocupação exagerada. Todas as pessoas que passam por um processo de estresse, elas sentem que as coisas que acontecem são motivo de preocupação. Tudo é motivo de reflexão e de muito cuidado. Assim, esse tipo de pessoas se preocupam pelo que possa acontecer em seu trabalho, em sua família, se preocupam se terão o dinheiro. E esta preocupação os invade de tal forma que toma todas as áreas da sua vida. Atitude mental negativa está relacionada com a preocupação. A personalidade de tipo estressada não desfruta de nada. Sabe por quê? Porque não tem tempo livre. São seres que constantemente passam de uma coisa para outra. Suas frases favoritas são: não tenho tempo, não me alcança o tempo, e por aí vai. A atitude mental negativa invade muitas de suas áreas, tendo sempre a insatisfação porque algo lhe está faltando. Sempre estão fazendo algo, são workaholics.
São muito trabalhadores, porém às vezes extrapolam, porque nem mesmo nos feriados se desconectam das suas atividades e geralmente estão carregados de grande agressividade e explodem perante as situações, seja de sua família, de seu trabalho ou do seu mundo externo. Nós iremos para um rápido intervalo e no próximo bloco vou lhe dar dicas práticas para combater o estresse. Fique ligado! Você já observou como as mulheres se sobressaem e lideram? Vemos hoje o quanto elas têm se destacado no mercado de trabalho, mas e no corpo de Cristo? O que tem impedido as mulheres de tomar o seu lugar, moldando o curso da história na vida da igreja? O livro Modeladas para Reinar, de Chris Vallotton, é fora de série, digno de ser lido e estudado por todos. Ele tem o potencial de gerar coragem no coração dos homens para ver as mulheres ao seu redor plenamente capacitadas e livres para sonhar novamente. Uma vez que você comece a ler este livro, não será capaz de deixá-lo. Acesse apostolofernando.com.br e adquira este manual da verdadeira mulher cristã segundo a palavra de Deus. E para você saber mais sobre o tema do programa de hoje, eu tenho uma pergunta. O que tem causado estresse em sua vida? Você tem se sentido ameaçado por algo que possa acontecer no futuro? Se a sua resposta é sim, então realmente você está passando por estresse. Mas eu tenho uma solução que vai ajudar você a se livrar dessa emoção tóxica. Acesse agora apostolofernando.com.br e adquira o DVD O Estresse. Com ele você irá descobrir os gatilhos que causam estresse em seu dia a dia e guardar o seu coração dos sentimentos negativos. Prepare-se para finalmente combater o estresse. Adquira na loja virtual apostolofernando.com.br. Editora Sete Montes, empoderando uma geração através da educação. Já estamos de volta com as dicas para combater o estresse. Anote! Primeira dica, descansar, ter um tempo sabático. É importante planejar um dia de descanso para mudar de ritmo e de atividades, ou simplesmente para não fazer nada. Segunda dica, dizer não sem sentir-se culpado. Parece que dizer não muitas vezes é uma palavra ruim. Estamos acostumados a dizer sim a tudo, chegando em ocasiões a fazer mais do que as nossas forças podem. Terceira dica, ter bom humor. Muitos consideram o humor como uma perda de tempo, já que para eles a vida é algo muito sério. Esta falta de humor em todas as áreas da vida leva as pessoas a explodir de raiva e a ter um mau gênio em muitas ocasiões. Quarta dica, relaxar-se. O ritmo sedentário que muitas vezes levamos afeta enormemente o nosso viver. No bloco Impact você aprenderá como relaxar com a minha esposa Débora. Quinta dica, ter metas realistas. Não assumir tarefas onde a pressão está mais elevada do que a nossa capacidade e o nosso tempo disponível. O fato de sabermos onde podemos chegar nos permite render muito mais. Sétima dica, delegar o delegável. Fazer uma coisa por vez. Saber que há tarefas que podemos delegar ou compartilhar com outras pessoas. Isso é reconhecer que não podemos fazer tudo. Oitava dica, ter objetivos claros. O que eu quero, aonde eu vou, o que é mais importante em minha vida, revisar as prioridades e objetivos nos ajuda a saber que caminho tomar. Nona dica, aprender a responder corretamente aos fatores estressantes. Jesus aplicou dois aspectos fundamentais para não cair em um estresse. Primeiro, diante de cada problema e cada tarefa, vemos que ele intercalava períodos de breve descanso. Segunda, e ao mesmo tempo vemos que Jesus tinha um tempo de lazer, que o distanciava dos estímulos estressantes, ou seja, ele fazia algo diferente daquilo que já vinha fazendo. Faz sentido para você? Última dica, número 10. Viver um dia por vez. Muitas pessoas vivem em um passado que passou, ou em um futuro que não veio. Viva o aqui e agora, como se fosse seu último momento.
como se você estivesse no final da sua vida. Quando você for comer, coma. Quando você for dormir, durma. Quando trabalhar, trabalhe. Quando descansar, descanse. Desfrute de cada momento com intensidade. Continue nos acompanhando, que ao final do programa eu irei orar sobre você. Olá! Estamos iniciando mais um Impact, um momento que busca inspirar a mulher para ação e transformação. No Impact de hoje, eu vou te passar outra dica prática para uma vida feliz. Vamos lá? A terceira dica é relaxe. Relaxar significa tranquilizar, aliviar, diminuir a tensão, descontrair, descansar. Investigações científicas dizem que em uma mesma situação, mulheres se preocupam mais do que os homens. A preocupação afeta a nossa felicidade. Os homens sabem separar as coisas em sua mente. Se existe um problema conjugal, eles se enfocam no trabalho e quando chegam a casa, eles buscam resolver o problema. Nós, mulheres, não. Uma discussão arruína todo o nosso dia. E enquanto isso não se resolve, nós não paramos de falar. É ou não é verdade? 60% das mulheres são propensas a ter transtorno de ansiedade. Por isso, a dica de hoje é relaxe, descanse. Fale comigo aí onde você está. Eu decido descansar. Então anote aí que eu vou te passar 8 maneiras práticas para você relaxar. A primeira é respira. Respirar fundo reduz a frequência cardíaca, diminui a pressão sanguínea e te faz sentir mais relaxada. A segunda é confia. O salmista declara: ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. O mesmo salmista nos ensina que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo irá fazer. Sem confiança em Deus é impossível você relaxar. A terceira maneira é deixa de ser perfeccionista. O perfeccionismo é um hábito que sabota a nossa capacidade de relaxar e também de desfrutar a vida. Uma coisa é você ser excelente, outra diferente é você ser perfeccionista. Quando você é excelente, você faz as coisas da melhor maneira possível. Quando você é perfeccionista, nada está como deveria estar. E mesmo que esteja, você se preocupa em deixar assim. Ou seja, para você nada é suficiente. Ei, permita ser humana e decida que os demais também sejam humanos. Quarta maneira é, não use as notícias como entretenimento. Muitas das notícias de hoje são, na verdade, más notícias. Eu não estou falando para você deixar de assistir os jornais ou de ler as notícias. É importante mantermos informados com o que está acontecendo no mundo, mas não faça isso de maneira excessiva, porque isso pode aumentar o teu nível de estresse e, inclusive, alterar o seu sistema nervoso, te levando à infelicidade. Quinta maneira é durma bem. Isso é um fato inegável. Você precisa dormir. Dados da ABS indicam que cerca de 40% da população brasileira sofre algum tipo de insônia, com ocorrência maior em mulheres. Essa insônia, na grande maioria, é provocada por aspectos emocionais, dívidas, problemas no trabalho, separação conjugal. Estudos mostram que o sono atua como um botão de reiniciar, que elimina o estresse do dia anterior. O sono te oferece um novo começo. Nós, mulheres, temos a tendência de ter o sono mais leve do que os homens. Por isso, muitas vezes acordamos mal-humoradas, porque, na verdade, nos sentimos cansadas, esgotadas, depressivas. E isso pode nos levar até a enfermidades. Decida dormir bem, porque dormir bem te faz feliz. Sexta
maneira para você relaxar é descanse. O seu cérebro precisa descansar. Trabalhar em intervalos de 90 minutos é mais produtivo do que você trabalhar direto sem fazer nenhuma pausa. Seja mais produtiva e você irá experimentar menos estresse se faz uma pausa de descanso. A sétima maneira é tire férias. Uma mudança na sua rotina e um descanso nas suas responsabilidades cotidianas é um ingrediente importante para a felicidade. Ei, amiga, aproveite e tire férias também do seu lar. Quando foi a última vez que você teve a oportunidade de não fazer nada na sua casa? Por que você não tira um dia livre da semana para ter um tempo para você mesma? Nem que seja para você cuidar do seu cabelo. Vale a pena gerar esse pequeno hábito na sua vida. A oitava maneira de você relaxar é medite nas coisas boas e não nas ruins. Relaxar, em grande parte, é um fator mental. Meditar está diretamente relacionado com a nossa imaginação. Preocupar é meditar em tudo aquilo que pode sair mal. Por isso, você deve meditar, imaginar em tudo que possa sair bem, nas coisas boas. Você deve meditar na palavra do Senhor. Por isso, Josué 1:8 diz: não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer segundo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja que a meditação é a chave para a prosperidade e para o sucesso. O salmista Davi também declarava: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Em um outro momento, ele expressou: seja agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. A meditação atua contra o estresse na forma como recebemos as situações desafiantes. Ela também ajuda no nosso autoconhecimento, na concentração e na interiorização. Não existe meditação sem concentração. A meditação é um processo contínuo. A meditação gera muito mais do que uma sensação de relaxamento. Ela diminui os sistemas de ansiedade e de depressão e até o uso de medicamentos. O relaxamento é importante por causa do grande número de doenças causadas pelo estresse. De acordo com pesquisas, meditando apenas 20 minutos por dia, é possível notar uma mudança expressiva na nossa estrutura cerebral, que aproxima emoções positivas e reduz impactos negativos. E aí, você quer ser feliz? Então, keep calm and relax. Inspire, expire, relaxe, medite na palavra de Deus. Declare comigo no dia de hoje: Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. No próximo programa, aprenderemos mais uma dica para alcançarmos a felicidade. E não esqueça de curtir as nossas redes sociais e nos enviar uma mensagem com o hashtag DetoxTV ou entrar em contato conosco pelo telefone DDD 21 98001 3030. Se você tiver alguma necessidade, envia-nos uma mensagem. Nós faremos o possível para te ajudar. Nos vemos na próxima semana e lembre-se, o que você pensa, você provoca. Para finalizar nosso programa de hoje, eu quero orar por você. Se conecte comigo neste momento, entre em concordância. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está nos assistindo na TV e ainda os que irão nos assistir nas redes sociais. Nesta hora, no poder do acordo, eu digo que todo fardo, todo peso, toda carga que o estresse colocou sobre eles seja removida e que todo jugo do estresse seja despedaçado em nome de Jesus. Que eles sejam aliviados segundo a tua palavra nos manifesta. Nesta hora eu abençoo cada um deles, abençoo os lares em nome de Jesus. Não esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais. Envie-nos uma mensagem utilizando a hashtag DetoxTV. Se você tem algum motivo de oração, entre em contato conosco agora pelo nosso telefone
98001 3030. E se você perdeu algum de nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube. Se engaje conosco e lembre-se, a felicidade não é uma emoção, a felicidade é uma decisão. Até o próximo programa.